Peço desculpa. Portanto, a autenticação é o quê? Tem a ver com eu conseguir garantir que estou a comunicar com uma determinada entidade. Okay? Podemos pensar nisto ao nível do utilizador final, podemos falar nisto ao nível de um programa de computador, mas tipicamente lá está do nível de transporte para cima, não é? O que é que eu preciso aqui? Preciso de saber, ter a certeza de que estou a falar com quem diz, com uma pessoa que é quem diz ser e não com um impostor. E isto obviamente vai se basear em quê? Naquelas ferramentas que nós já vimos. Portanto, vai usar criptografia de chave partilhada, criptografia de chave pública, chave privada e os hashes. E até os certificados que nós falámos, não é? Que basicamente não é mais do que um documento depois assinado, com uma assinatura. Aqui podemos fazer uma distinção entre a autenticação e a autorização. A autenticação, o que eu quero fazer é que eu quero que o utilizador A, que quer estabelecer uma ligação com B, ambos tenham a certeza que estão a falar uns com os outros. Este ambos pode não acontecer. Por exemplo, vocês têm um exemplo que já falámos N vezes aqui na cadeira, que é o HTTPS, onde 90% das vezes a autenticação é só do servidor, ou seja, o cliente não se autentica. Depois, por exemplo, se estivermos a falar de um site de home banking ou de outra coisa qualquer, vai ter que haver um segundo passo em que o utilizador se autentica perante o banco, mas que já não é o HTTPS. Isto porquê? Porque isto, ao obrigar a ter autenticação em HTTPS do lado do cliente, implica que o cliente também tinha que ter um certificado. Os certificados custam dinheiro e não são fáceis de ter para toda a gente. Vocês têm um exemplo de autenticação. E mesmo assim, não sei se aquilo usa HTTPS, porque é preciso ter um plugin. Eu não sei se o plugin simplesmente vai buscar o certificado e usa HTTPS normal, ou se usa um esquema destes que nós vamos ver agora, específico implementado pelo Estado. Estou a falar do cartão do cidadão, que permite que a gente se autentique em sites usando um certificado que nós temos no cartão do cidadão. Portanto, nós todos temos um certificado digital que está no chip do cartão do cidadão, que pode servir para assinar documentos, por exemplo, e pode servir também para nos autenticarmos nos sites do governo. E, portanto, aí estamos a autenticar também, é um exemplo que estamos a usar HTTPS e que, eventualmente, não sei como é que aquilo está implementado, isto é uma especulação, mas, eventualmente, o plugin pode simplesmente estar a usar o certificado que está no cartão e a obrigar que depois haja uma outra ligação HTTPS onde tanto o servidor como o cliente têm que se autenticar. Portanto, isto começa o quê? Com uma mensagem do iniciadora, portanto, alguém vai ter que iniciar isto. Quem começa, temos um utilizador A qualquer que quer estabelecer uma comunicação segura com B. O A vai começar por enviar uma mensagem a B, portanto, alguém tem que iniciar isto, ou a um centro distribuidor de chaves. Portanto, aqui a diferença é se o A e o B já partilham uma chave, se não partilham uma chave, se vamos usar chaves públicas ou não. Se partilharem uma chave, isto pode não ser execuível lá em larga escala, distribuir as chaves por toda a gente, e então eu posso ter que ter uma entidade no meio que vai controlar isto. E nós vamos falar de um sistema que é muito usado, que é o Kerberos, que é usado nas redes Windows e é, por exemplo, também usado em sistemas de single sign-on. Vocês têm exemplos de coisas de single sign-on aqui na faculdade. Por exemplo, se nós quisermos usar o Zoom, agora lembrando do Zoom, mas há outras coisas. Ou mesmo o Office, quando nós vamos instalar o Office, ok? A Microsoft precisa de ter a certeza que nós pertencemos à faculdade. E há aquele mecanismo do single sign-on que normalmente nos abre uma página em que nós temos que ir lá dizer qual é a nossa entidade e depois pomos as nossas credenciais do clipe. E, portanto, isso normalmente também é feito com este sistema também uso este sistema do Kerberos. E estou-vos a dizer isto porque este sistema do Kerberos, ao contrário do que se possa pensar, usa chaves partilhadas. Ok? Portanto, nós autenticamos com o nosso username e a nossa password, mas eles usam o nosso username e a nossa password para gerar uma chave que ele do outro lado também consegue gerar e, portanto, depois usamos essa chave que é partilhada entre os dois interlocutores. No fim destas mensagens que são trocadas,
que nós temos que assumir que podem ser interceptadas, que podem ser modificadas ou podem ser duplicadas por um intruso, nós temos que ter a certeza que estamos a falar com os interlocutores certos. Portanto, o objetivo de um protocolo de autenticação é isto. Depois eu posso ser autenticado e depois posso ser autorizado ou não, não é? Não podemos confundir as duas coisas, mas a autenticação é estabelecer a identidade do interlocutor. Depois, isso pode estar associado ou não a um nível de autorização e do que é que ele pode executar ou não executar, ou aceder ou não aceder. Normalmente, também, neste processo em que eu estou a ter a certeza de que estou a falar, em que os dois se autenticam perante o outro, eles aproveitam essa troca de mensagens também para trocar uma chave de sessão para depois usarem criptografia simétrica para falarem com confidencialidade. Ok? Portanto, mais uma vez, não é? Porquê? Porque normalmente eu quero sempre usar cifras simétricas que são muito mais rápidas para cifrar os dados e manter a chave pública apenas para o resto. Para a autenticação, para trocar uma chave de sessão, para fazer assinaturas, portanto, tudo coisas que impliquem cifrar números de bits reduzidos e não coisas grandes. Pronto, é a pergunta que está aqui, porque é que eu vou então gerar uma chave de sessão aleatória se ambos têm chaves públicas e privadas? A razão tem a ver com a rapidez, não é? Temos aqui um primeiro exemplo de um protocolo, ok? Então, temos aqui o A, que envia uma mensagem com a sua identidade. Depois o B envia-lhe um RB. O que é este RB? É um número aleatório usado uma única vez, ok? É que também se chama nonce. E é uma espécie de um desafio, ou seja, qual é o objetivo do B enviar este número? É ver se o A consegue cifrá-lo com a chave que ambos partilham. Ok? Portanto, ao receber esta mensagem 3, o Bob vai decifrar isto porque também possui esta chave. E ao decifrar isto, vai ver que está lá dentro o desafio que enviou. E, portanto, isto indica que alguém, quem fez isto, também tem o KAB. Neste caso, só eles os dois é que partilham esta chave, portanto, o Bob sabe que aquilo é a Alice. E tem a certeza que aquilo é a Alice. Ok? A Alice depois vai fazer uma coisa semelhante. Para saber que está a falar com o Bob, vai-lhe dar um número e para ele desafiar a cifrar esse número com a sua chave privada. Agora, qual é que é o problema disto? O problema disto é que não cumpre aqui algumas regras. Nomeadamente, isto como nós vamos ver aqui é fraco, ou seja, esta ideia de eu enviar uma coisa ao utilizador e obter a resposta dele é perigosa se eu puder ter mais do que uma sessão aberta, okay? Porque isto abre caminho a um ataque conhecido como um ataque de reflexão. O que é um ataque de reflexão? Exatamente, aqui até vamos ver o ataque de reflexão aqui. Este também é vulnerável, também já vamos ver. Isto é só uma versão reduzida do anterior, em que o que acontece é o quê? O A envia a sua identidade e envia logo o desafio, ok? Para poupar mensagens, e depois o Bob, então, envia o desafio cifrado e já se está a autenticar perante A, porque só ele é que tem esta chave. Portanto, se a Alice conseguir ver o número que ela enviou aqui dentro, isto quer dizer que ele tinha esta chave, porque só quem tinha esta chave é que conseguia cifrar este número que eu enviei com essa chave. E depois este envia o seu desafio e este responde com o desafio. O problema disto é que eu posso enganar um dos interlocutores a dar uma resposta para outra sessão, ok? Portanto, se eu tiver duas sessões em paralelo, ok? O que é que eu posso fazer? Eu aqui sou um atacante e então eu vou fazer o quê? Vou abrir uma primeira sessão em que envio A RT, ok? E depois o Bob envia-me o RB, que é o desafio, e eu não tenho a chave. Eu não tenho a chave, portanto não vou conseguir fazer o quê? Não vou conseguir fazer esta mensagem, ok? Porque não tenho o KAB. Mas porque era o que eu precisava agora, não é? Eu agora precisava de conseguir enviar para o Bob esta mensagem, KAB, RB. Portanto, precisava de conseguir cifrar este RB com o KAB para o Bob pensar que está a falar com a Alice. Ok? Mas este protocolo tem este problema que é, então se eu preciso cifrar isto, vou enganar o Bob
e vou fazer com que ele me dê esse cifrado. Como? Abro uma outra sessão e uso o nonce, o desafio que ele me enviou, como o meu desafio. Isto vai fazer com que ele responda com o meu desafio cifrado com o KAB, que é o que eu preciso para lhe enviar na primeira sessão de volta e ele pensar que está a falar com a pessoa correta. Portanto, fazer o protocolo de autenticação, nós temos que pensar em mensagens em que haja qualquer coisa que esteja feito de uma maneira que eu sei que só a pessoa que eu quero autenticar pode fazer. E nestes dois exemplos, isso era esta coisa cifrada pelo KAB, porque só quem tem o KAB consegue fazer aquilo. Mas eu tenho que ter mais cuidados. Por exemplo, tenho que ter este cuidado de isto não ser feito de maneira a que alguém consiga enganar um dos dois a dar a sua própria resposta. Ok? Que é o que acontece aqui. No anterior, isto também acontece se ambos aceitarem ligações também. Ok? Se ambos aceitarem ligações, aquele primeiro com mais mensagens tem o mesmo problema, que é eu abro aqui uma primeira sessão, envio A. Depois o atacante, neste caso o atacante vai-se fazer passar pelo Bob, vai enviar aqui a dizer que é o Bob, que é mentira. A Alice enviou-lhe o RA, ok? E agora ele tinha que enviar o KAB do RA, que ele não sabe, ok? Então o que é que ele vai fazer? Na primeira sessão, ele vai enviar o RA, que é o que ele precisa depois de cifrar, de obter cifrado para dar resposta a esta primeira sessão. Ok? Portanto, isto também é atacável. Porquê? Porque eu também numa segunda sessão consigo enviar este RA de volta para obter aquilo que eu preciso de enviar. Portanto, tem que haver aqui algum cuidado na troca de mensagens que eu invento para o protocolo de autenticação para que este tipo de coisas não seja possível. E aqui havia várias coisas que eu podia fazer. Não é? Primeiro, podia usar RAs diferentes para os emissores e para os receptores, porque assim, já ia haver aqui o problema, que era, por exemplo, imagina que um era números pares e outro era números ímpares. Aqui aparecia-me um número ímpar daqui e eu desconfiava logo. Portanto, ele está-me a pedir uma coisa que é do meu espaço de números. Portanto, pode ser um ataque. Ok? Depois, eu também não devo enviar nada cifrado com uma chave partilhada sem o outro ter provado que eu estou a falar que eu estou a falar com a pessoa certa. Portanto, aqui eu estar a fazer também este RA logo, só assim, isto vem e eu dou logo uma resposta para este RA, também não é muito boa ideia. Ok? E portanto, terei que ter aqui algum cuidado, por exemplo, mais coisas que eu posso fazer aqui. Eventualmente ter duas chaves, não usar a mesma chave, porque aqui também já dava cabo deste tipo de ataque, porque nem que implicasse ter duas chaves partilhadas, porque aqui já não acontecia isto de eu poder enviar RA e receber a resposta para a outra sessão. Porquê? Porque a chave que a Alice tinha que usar era o KAB linha e não o KAB. Isto é muito comum, vocês vão ver nestes protocolos depois mais compostos que nós vamos ver a seguir, que isto acontece de alguma forma. É por isso que vão existir os CDCs e não sei o quê. É para existir uma chave com o CDC, que depois é diferente com outra chave do outro lado, para nunca acontecer isto. Para eu nunca conseguir perguntar a alguém a resposta que eu preciso para outra pessoa. Ou para ela própria. Tem aqui um primeiro exemplo que já resiste a este tipo de coisas, em que o que acontece é o quê? Eu vou enviar o RA, mas o que eu quero como resposta a este desafio não é uma coisa cifrada com a chave partilhada. É este hash. Ok? Porquê? Porque este hash tem lá dentro a chave partilhada. Ok? As identidades dos dois interlocutores, o meu desafio e o desafio do Bob. Eu não consigo pedir a ninguém para me dar isto, que é o que eu preciso. Ok? Isto é o que eu preciso, isto é o que o Bob precisa para conseguir se autenticar perante a Alice. E não há nenhuma maneira de fazer com um ataque de reflexão em que eu consiga enganar o Bob a dar-me esta solução. Aliás, eu consigo enganar a Alice, neste caso, a dar-me esta solução. Ok? Porque a Alice não consegue fazer isto, mesmo que eu faça uma reflexão e lhe envie um RA. Ele até sabe o RA, mas depois não sabe o RB. E sabe o A e o B. E também não sabe o KAB, portanto não consegue fazer este teste, nunca. Se fosse simplesmente cifrar o RA, conseguia. Porque tinha o RA, tinha tudo, cifrava, e eu tinha a enganado a dar a sua própria resposta.
Mas aqui não, porque ela própria não consegue, não é? Porque se eu fizer isto ao contrário e tentar pedir ao Bob ou à Alice para cifrar isto, para tentar obter o que não consigo, que é o KAB, não consigo, porque eles metem o KAB cá dentro e ninguém consegue, nenhum deles sabe estas três coisas ao mesmo tempo. Okay? A não ser quem recebeu aqui, que foi o Bob. Ok? Portanto, havia aqui o RB e depois aqui é o mesmo princípio. Vou fazer um hash com o RA, RB e KAB. Ok? Neste caso, já não é atacável por reflexão, porque eu não tenho maneira de pedir para cifrar ou gerar o hash de nada que depois me dê esta mensagem 3 ou me dê aqui esta parte desta mensagem 2, para eu me conseguir fazer passar ou por um ou por outro. Antes de vermos outros mais complicados, estamos aqui com um problema. Estamos a falar de ter chaves partilhadas, não é? Eventualmente até mais do que uma, por causa da história dos ataques de reflexão. Que é como é que eu distribuo estas chaves entre o A e o B, esta chave partilhada. Ok? Uma maneira de fazer isto, que vais falar aqui, existem mais do género, é usar aqui uns princípios matemáticos semelhantes às usados na criptografia de chave pública e chave privada, para que, passando uma coisa que possa ser pública, ambos consigam gerar uma coisa que é privada e ambos gerarem a mesma coisa que é privada, que depois poderia ser usada como chave partilhada. Tem aqui esta troca de chaves de Diffie-Hellman, que nós vamos ver que não é muito usada para o caso da autenticação. Porquê? Porque ela não funciona. É a história do ovo e da galinha, ou seja, eu precisava disto para trocar as chaves para depois fazer a autenticação, mas isto não funciona. Isto só funciona se eu já tiver autenticação. Já vamos ver porquê. No entanto, tem outras utilidades em protocolos, depois de eu já ter autenticação, para gerar uma chave e trocar as chaves entre os dois. Como é que funciona? Portanto, isto é eu ter dois números primos grandes, n e g. Depois, o n menos 1 sobre 2 também tem que ser o número primo. E há mais umas condições para g. E agora o que é que acontece? Este n e g são públicos. Ok? Portanto, o a e o b escolhem esses dois números e um deles diz ao outro que os escolheu. Aqui neste caso é a Alice que envia isto para o Bob. O n e o g, que são públicos. O que é que ela envia mais para o Bob? Ela escolhe um número x, tem que ser grande, porque isto é baseado na dificuldade de resolver um problema matemático, que para números pequenos se consegue resolver, para números grandes não se consegue resolver, porque os algoritmos que se conhecem são de tentativa e erro. Portanto, eu vou escolher um número grande. Eles escolhem um número grande, um escolhe um número x, outro escolhe um número y, e esses números são secretos. Okay? Eles não trocam o x e o y, eles trocam o n e o g, que são públicos, e trocam esta conta, que é g levantada a x, este envia g levantada a x e depois o resto da divisão inteira disso por n. Okay? E o Bob envia só o g levantado a y, ou y que ele escolheu, e, ou melhor dizendo, o resto da divisão inteira de g levantado a y por n. Ora, o que este senhor aqui mostrou é que se eu fizer esta continha, okay, se eu elevar a x o resto da divisão inteira de g levantado a y por n, e depois fizer o resto da divisão inteira disso por n, isto dá g levantado a x, o resto da divisão inteira por n de g levantado a xy. Ok? E se eu fizer aqui ao contrário, portanto, isto se for gy mod n levantado a x mod n, dá o mesmo resultado que gx mod n levantado a y mod n. Estou a perceber? Portanto, este aqui exponencia com o seu número secreto, este aqui exponencia com o seu número secreto. Okay? No fim, obtêm ambos o mesmo resultado. Este resultado é usado como chave partilhada. Ok? Porquê que esta chave partilhada é secreta? Porque mesmo que alguém saiba n e g, não consegue chegar a esta g xy mod n. Ok? Porquê? Porque se eu souber o n e o g, se eu pudesse calcular o x e o y, isto não funcionava. Mas o que acontece é que eu, para calcular isso, precisava de resolver esta equação. Ok? Portanto, porque eu conheço o n e conheço o g. E com o n e com o g eu tinha que saber encontrar o x. Ok? Para encontrar o x e para resolver da mesma forma aqui o y.
O que é que acontece? Isto só se consegue por tentativa e erro. Não existe nenhum algoritmo rápido ou expedito para calcular esta coisa que está aqui, esta equação que está aqui. Ok? E, portanto, isto garante-me que ninguém vai conseguir descobrir nem o x, nem o y. Que são as coisas que têm que ficar secretas. Porque se eu soubesse o x e o y, conseguia calcular a chave, não é? E ficava com mais uma chave igual, não é? Tem aqui um exemplo muito ingênuo, que não funcionaria porque os números são pequenos, e neste caso, eu por tentativa e erro conseguia chegar ao x e ao y, em que temos o n e o 43, o n 47 e o g o 3, desculpem. O A vai escolher o x igual a 8, o B o y igual a 10, que são os secretos, e depois isto é a conta, não é? 3 levantado a 8, depois dividido por 47, dá resto 28. E 3 levantado a 10, a dividir por 47, dá resto 17. Ok? Isto é fácil de ver, dá. Se fosse a dividir por 30, dava resto 0, sobra os 17. O B vai fazer a conta, que é o que recebe, isto é o que é enviado, estão a ver? 28 e 17. Ok? A chave secreta é fazer a conta depois, que é pegar no 28 e levar a 10, resta a divisão por 47 dá 4. Do outro lado, ele recebe 17. Do outro lado, ele recebe 17. Levanta a 8, divide por 47, o resto também dá 4. Okay? A chave secreta é 4. Dá o mesmo resultado dos dois lados. O intruso teria que resolver estas equações, que neste caso eventualmente conseguem-se resolver rapidamente, fazendo um programazinho de computador que vai experimentando valores de x e de y. Não é? Mas se for um número grande, já não é assim. Qual é que é o problema disto? Isto funciona muito bem e é usado em alguns protocolos para gerar chaves, gerar a mesma chave dos dois lados. Mas tem um problema que pode ser atacado com um attack man in the middle. Ou seja, se eu me colocar aqui no meio e escolher um número qualquer meu z, o que é que vai acontecer? Eu vou acabar isto com uma chave trocada com este e uma chave trocada com este. Porque é assim que o protocolo funciona, é exatamente a mesma coisa, né? Eu escolhi Z, recebo o N e o G, envio G de Z mod N, aqui envio o NG, GZ para aqui, recebo o GY, fazemos todas as contas, toda a gente fica com a mesma chave. Aliás, não fica com a mesma chave. Este fica com uma chave igual a este e este fica com outro par de chaves igual a este. Agora a Trudy pode decifrar tudo o que vem daqui, voltar a cifrar com a chave que calculou com este, enviar para aqui e este decifrar. E ninguém dá conta de nada. Portanto, estas trocas de chaves, como a de Diffie-Hellman, não podem ser usadas para trocar as chaves da autenticação, porque para trocar chaves entre A e B, eu preciso já ter a certeza que estou a falar entre o A e o B, porque senão tenho este problema aqui. Ok? Portanto, não nos resolve o problema da autenticação, pode ser útil para outras coisas, para trocar, para gerar uma chave dos dois lados facilmente, igual. Sem nunca passar, não é? Pelo canal. Então, temos que continuar. Como é que vamos então trocar aqueles KABs? Já tínhamos visto ali um protocolo que nem era atacável por reflexão, mas tem aquele problema que o A e o B têm que ter uma chave partilhada. Isso não é muito prático. Então, quando eu estou a usar este tipo de sistemas de autenticação, e mais uma vez tem o exemplo que é usado, que é o Kerberos, e mais, mas este é assim muito usado. Portanto, isto é usado, pode parecer pateta quando temos, por exemplo, certificados, e no fim vamos ver uma maneira de fazer autenticação com chave pública e chave privada que é mais simples, mas nem sempre também ter certificados para toda a gente é prático. Então continua a ter de haver este tipo de solução. E este tipo de solução é aplicado quando existe uma entidade central pela qual nós nos autenticamos. Eu devo-vos o exemplo do Single Sign-On, que aquilo é da FCCN e, portanto, toda a gente se autentica lá nos servidores da FCCN, porque aquilo é feito para as faculdades portuguesas, as universidades portuguesas. E tem vários serviços, por exemplo, para depois autenticar um estudante português perante a Microsoft, porque a maior parte das faculdades têm acordos para termos o Office e o Windows. Para o caso do Zoom, a faculdade tem licenças e a maneira de nós nos autenticarmos perante o Zoom como sendo da faculdade também é feita através do Single Sign-On da FCCN. Portanto,
o Zoom envia-nos para a página daquilo e depois a página daquilo usa um algoritmo de autenticação destes, autentica-nos quando nós pomos o username e a password e depois devolve-nos uma coisa que nós apresentamos ao Zoom e que o Zoom tem a certeza que nós nos conseguimos identificar perante o single sign-on e, portanto, somos da faculdade e então eles deixam-nos utilizar aquilo como se tivéssemos uma licença. Portanto, tem que haver aqui esta entidade, que neste caso do exemplo que eu estava a dar seria a FCCN, por exemplo, um servidor na FCCN. Então, a autenticação e a gestão de chaves tem que ser feita via este CDC. Que é para quê? Que é para eu só ter que partilhar chaves com o CDC e não entre todos os pares de utilizadores. Estão a perceber? É muito mais prático eu trocar só com uma entidade do que com todos os pares possíveis de interlocutores. Então, por exemplo, tem aqui um exemplo. A Alice envia uma mensagem cifrada com a chave que ela partilha com o KDC, a dizer que quer falar com o B e quer usar esta chave de sessão KS para cifrar as coisas depois durante a comunicação, para a confidencialidade. O KDC sabe que só a Alice é que tem esta chave, ok? Portanto, só a Alice é que lhe pode apresentar isto cifrado assim, e depois vai fazer uma mensagem com a chave que ele partilha com o Bob, a dizer que o A quer falar com ele e com o KS. Ok? Portanto, aqui a autenticação é de borla, porque o CDC sabe que isto só pode vir dar, e o Bob sabe que isto veio do CDC, porque foi cifrado com isto, e se o CDC cifrou aqui a identidade de A, então é porque ele validou que era o A mesmo, e eu posso falar com o A. Qual é que é o problema que está aqui? Este protocolo é muito simples e existe o problema de repetição, ou seja, eu posso copiar as mensagens e reproduzi-las, sem saber o que é que elas têm, para me fazer passar pelo A. Ok? Soluções para isto. Colocar carimbos de tempo nas mensagens. Depois há um tempo de perigo porque os relógios não estão sincronizados entre os dois interlocutores, por exemplo, ou entre os interlocutores e o CDC. Segunda solução, usar o número que só se usa uma vez, aleatório que só se usa uma vez, ou pelo menos durante um tempo só se usa uma vez e depois é que posso começar a repeti-los. Ok? Aí todos têm que se lembrar de todos os nonces que já foram usados. Ok? Que é o que para isto não ser todos os nonces desde sempre, normalmente o que eu faço é combinar o nonce com o carimbo de tempo e, portanto, validar os tempos em que os nonces têm que ser recordados. E depois o outro é fazer um protocolo com mais passos que também não seja tão simplesmente atacável por repetição. Vamos ver aqui dois casos. São dois protocolos antigos que foram publicados e que depois, este aqui primeiro, que nós vamos ver, é o que dá é onde é baseado depois o Kerberos. É uma coisa um bocadinho mais complicada que esta, mas foi inspirado neste paper da autenticação de Needham Schroeder, que são o nome dos autores do paper na altura. Então, o que é que acontece aqui? Portanto, eu envio um nonce, o tal número que é usado só uma vez, identificação da A, identificação do B, ao centro distribuidor de chaves. Ok? E é o iniciador a dizer que quer falar com o B. Este desafio serve para o KDC se autenticar também perante a Alice, que é para a Alice, quando receber a resposta, saber que está mesmo a falar com o KDC. E então o KDC envia uma coisa cifrada pela chave que só eles os dois é que partilham. Tem lá dentro o RA, portanto a Alice, quando cifrar isto, vê que foi o KDC, porque só ele é que conseguia cifrar o RA com o KA. Depois tem o B, que também corresponde ao pedido que eu fiz. Tem a chave de sessão, que é a primeira vez que a Alice vê, portanto ela aí não verifica nada. E depois tem uma coisa que a Alice nem sequer sabe decifrar, que é este KBAKS. Isto vai ser a chave de sessão que eles vão falar, também está aqui. Está aqui para a Alice conseguir tirar e está aqui dentro desta coisa cifrada com a chave do KB. Isto é um conceito que há aqui, que vocês vão ver repetido várias vezes na autenticação com o KDC, que é o que se chama um bilhete. Isto é um bilhete para a Alice apresentar a B, ok? É esta parte da mensagem que vai dizer a B que a Alice se autenticou perante o KDC, ok? Porque só o KDC é que tem o KB e o Bob vai, ao decifrar isto, ver que a A conseguiu falar com ela, porque o que está cá dentro cifrado com o KB é o A.
E, portanto, ele sabe, olha, o A conseguiu falar com o KB. É por isto que isso se chama um bilhete. É como se o KDC emitisse um bilhete para depois o A ir apresentar ao B. O B, quando olha para aquele bilhete, sabe que o A conseguiu autenticar-se no KDC, senão não tinha aquele bilhete. Então é isso mesmo que ele vai apresentar na mensagem 3. Portanto, vai apresentar o bilhete. Ok? E vai usar a chave de sessão que ele já tinha aqui para cifrar um novo nonce. Ok? Para quê? Para ainda ter mais um passo de verificação para ter a certeza que isto é o B. Porque assim, até agora ela não tem certeza que vai... Aqui não tem maneira de ter certeza que vai falar com o B. O B já sabe que está a falar com o A, porque senão não tinha recebido isto. Mas o A ainda não sabe que está a falar com o B. É para isso que é enviada esta mensagem. Porquê? Porque o B só vai conseguir chegar ao RA2 se conseguir ter a chave KS. E para ter a chave KS, precisa de conseguir decifrar este KB. Okay? Que é o que ele partilha com o KDC. E, portanto, aqui, quando o Bob envia cifrado com o KS o RA2 menos 1, o A tem certeza que está a falar com B, porque a única maneira de B ter conseguido incrementar 1 àquele valor é ter conseguido decifrar aquele valor que vai com o KS, é ter conseguido obter o KS usando o KB que partilha com o KDC. O Bob, ainda aqui nesta autenticação, apesar de vir este bilhete, o Bob ainda vai enviar também um desafio para ver se o A consegue cifrar aquilo com o KS. Portanto, para ver se o A consegue ter acesso ao KS. Isto ainda é mais uma proteçãozinha contra a repetição desta mensagem. Porque se esta mensagem for repetida por um atacante, o atacante depois não vai conseguir fazer este último passo. Porquê? Ele consegue repetir isto, mas não consegue obter o KS. Não tem o KS, porque o KS vem cifrado com o KB. Aqui o KS vinha dentro da coisa cifrada com o KA, portanto ele não tem maneira de obter o KS. Ok? Portanto, este último passo ainda protege o Bob contra ataques de repetição desta terceira mensagem, porque se simplesmente confiasse no bilhete, se um intruso apresentar uma cópia do bilhete, ele ia pensar que estava a falar com o A. Ok? Portanto, não, é uma espécie de verificação final depois do bilhete. Né? Tu estás-me a dar o bilhete, mas olha que o bilhete lá dentro tem este KS, então mostra-me lá que consegues usar este KS, que assim eu sei que não estás simplesmente a fazer replay disto. Mesmo assim, este protocolo tem um problemazinho rebuscado, que é se alguém conseguir aceder a este KS, não é? Portanto, se alguém tiver este KS, imaginem que tem um KS de uma sessão anterior, conseguiu quebrar de alguma maneira, porque este KS é gerado com um utilizador que põe um username e uma password. Por exemplo, o KS não é fácil de quebrar por força bruta, mas neste tipo de protocolos o que acontece é que este KS aqui normalmente é gerado através de um username e de uma password. E todos nós sabemos que há ataques de phishing às passwords, que muita gente não usa passwords fortes, e portanto pode acontecer que alguém tenha comprometido uma password, que agora já nem usa, entretanto mudou de password. Ok? Mas a password anterior foi comprometida. E tendo sido a password anterior comprometida, pode haver uma hipótese de um atacante conseguir gerar este KS. E se um atacante conseguir gerar esse KS, então aí já podia fazer replay desta mensagem 3, ok? Correspondente a esse KS, e porque depois conseguia fazer a chave, conseguiria fazer a mensagem 5 porque tinha o KS. E então ia-se autenticar com uma password que já era antiga, mas ia conseguir. Portanto, é um problemazinho que esta autenticação de Needham Schroeder tem. Pronto, isto é exatamente o que nós tivemos a dizer, mas por texto. Fica aqui depois para vocês estudarem nos acetados. Ok? Este protocolo foi corrigido e depois o Kerberos, nós já vamos ver que usa o Needham Schroeder, já não tem esse problema, ou seja, mesmo que eu tivesse um KS já não há lá nenhuma mensagem assim, porque ainda tem aqui mais um passo que foi posto no meio. Depois apareceu outro mais simples, que é este Octway Read. Neste caso, a Alice começa por contactar diretamente o Bob, mas o que é isto? É só informação sobre a ligação e o número aleatório R. E aqui ela o que apresenta é um bilhete do Bob
para o Bob apresentar ao KDC e o KDC saber que isto veio de A. Portanto, isto está cifrado com uma mensagem que é partilhada, este KA é partilhado entre o CDC e a Alice. Okay? E este KB é entre o CDC e o Bob. Quando ele recebe isto, o que ele vai fazer é, vai enviar a identidade de A, vai enviar o cifrado com o bilhete, portanto ele aqui não cifra nada, que ele não sabe decifrar isto é só entre o A e o KDC, portanto ele simplesmente envia de volta aquilo que recebeu e faz um bilhete semelhante, mas com a chave dele, e envia com o B. O KDC aqui recebe tudo, portanto recebe esta mensagem, sabe que isto veio do A. Recebe esta mensagem, esta parte da mensagem sabe que isto recebeu do B. Então pode autenticar o B a A e o A a B, não é? Portanto pode dizer, dar uma chave de sessão que ele gera, enviar isso ao Bob, cifrado com a sua chave, e enviar isto à Alice, cifrada com a chave dela. Estão aqui os passinhos. O Kerberos é então um exemplo deste tipo de autenticação com centro distribuidor de chaves, que é usado em sistemas reais. É uma variante do Needham-Schroeder. A principal diferença é que assume que todos os relógios das máquinas estão sincronizados. Há várias versões, a última versão é a versão 5, que é de 2020, portanto bastante recente. É usado nos sistemas Windows e também muito na internet nos tais esquemas single sign-on. O Kerberos usa 2 servidores de autenticação. Um servidor de autenticação chamado AES, que verifica os utilizadores durante o login, portanto, para haver aqui este AES estar separado do TGS, ou seja, na prática, isto em relação ao Needham-Schroeder, o que fez é separar o KDC em duas coisas. Um AES, um Authentication Server, e um Ticket Granting Server. Esta divisão tem sobretudo a ver com aquela possibilidade de obter uma chave de sessão antiga e depois fazer replay daquela mensagem 3, que aqui deixa de existir porque há um passo só para a geração da mensagem através do username e da password, que é feita no Authentication Server. Depois ainda é preciso ir ao Ticket Granting Server, o que elimina depois a possibilidade de, a seguir a esse passo, haver alguma repetição que funcione, mesmo que eu descubra uma palavra password antiga, que já não está a ser usada. Ok? Portanto, o servidor de autenticação é semelhante ao CDC, depois havendo então o TGS para haver esse segundo nível de prova de identidade. Os bilhetes de identidade têm um tempo de vida limitado e são reemitidos periodicamente. Também, lá está, para evitar essa questão de quando há... Porque isto é muito usado aqui nesta primeira parte. Portanto, esta primeira fase, aqui é usada a password que nós escrevemos do teclado, por exemplo, no caso do Windows, que nunca passa de um lado para o outro, só é usada aqui na máquina onde está e normalmente é apagada logo a seguir. Mas pode ser comprometida por N razões, porque eu tenho aquilo escrito em algum lado, porque num ataque de phishing a disse, o que for. Portanto, não pode haver aqui nada que depois dependa só deste KPS para poder ser replayed a seguir mais tarde. Então, como é que isto funciona? Eu começo por ir aqui ao servidor de autenticação, tem esta primeira fase, dou a minha identidade, o A, estou a dizer que quero aceder ao Ticket Granting Service, e depois é enviada uma coisa cifrada com a chave partilhada entre a Alice e o AES, onde vai cá dentro uma chave de sessão e um timestamp. Ok? Depois temos o bilhete para aceder ao Ticket Granting Service. Portanto, o AES vai-me dar uma coisa que está cifrada com uma chave que eles os dois partilham. Portanto, esta chave aqui é partilhada entre o AES e o TGS. Ok? Esta chave A é partilhada entre a Alice e o Authentication Server. Ok? Esta KPS vai ser usado mais tarde. Ok? Este KPS
vai ser depois partilhado entre A e B. Então eu recebo isto e eu agora posso ir ao TGS. Porquê? Porque tenho para apresentar isto aqui. Isto prova ao TGS que eu me consegui autenticar no AES, porque senão não tinha recebido isto, cifrado com a chave que só eles os dois é que partilham. Portanto, se eu tenho uma coisa que tem a minha entidade lá dentro, em que foi cifrada com o KTGS, que aqui o TGS sabe que só ele e o AES é que partilham, ele sabe que o AES é que deu isto. E se o AES deu isto com o A lá dentro, é porque validou que aquilo era o A. Ok? O AES, como é que validou que é o A? Porque enviou isto cifrado com o KA e agora o A vai ser obrigado a enviar qualquer coisa cifrada com este KS. Ok? Porque isto vai provar que é mesmo o A, porque só o A é que conseguiria tirar o KS aqui de dentro, porque só o A é que conhece este KA. Portanto, só o A é que conhece aqui este KA, portanto, só ele é que vai conseguir tirar o KS cá de dentro para depois cifrar aqui o A. Isto tem sempre o T, o T é o timestamp, para impedir ataques de repetição. O Ticket Creating Service vai tirar daqui o KS. Ok. Vai usar este KS para decifrar esta parte da mensagem. Vê que o que está lá dentro também é A. Portanto, fica com a certeza de que está a falar com A. Porquê? Porque tem este bilhete que veio do KTGS, que só o KTGS é que podia fazer. Este bilhete lá dentro diz que A está a usar a chave KS. Quando eu uso isto para cifrar isto, vejo que o que está lá dentro é A. Tudo bate certo. Portanto, só o A é que podia ter colocado cá dentro esta informação cifrada com o KS. Então, eu sei que estou a falar com A. Vou enviar para o A, cifrado com o tal KS, a identidade de bebê e uma chave que vai ser usada agora entre A e B. Portanto, este KS é para ser usado, este KS é usado entre a Alice e o TGS, e depois este KB entre a Alice e o Bob. Ok? Cifrado com o KS vai então a identificação do B, a chave para eles usarem, e um timestamp e um bilhete para o B. Ok? Este bilhete que está aqui na mensagem em baixo serve para o B saber que a Alice foi ao TGS, porque senão não conseguia trazer nada cifrado com este KB. Se consegue dizer, quem cifrou isto foi de certeza o TGS. E lá dentro diz que é AB e que vou usar o KAB. Agora é a mesma filosofia. Então eu vou usar o KAB para decifrar isto. Se o que tiver lá dentro for A, está tudo certo e eu estou a falar com o A. Ok? Para finalizar, o Bob ainda tem que confirmar ao Alice que é o Bob. Como é que faz isso? Usa o KA, que já sabe que só eles os dois é que têm, para cifrar só o timestamp. E está a confirmar que ele é o Bob. Okay? Só aqui a curiosidade. O utilizador A introduz o nome do utilizador e envia para o AS, aqui nesta primeira mensagem. Ok? E recebe a chave KS que serve para cifrar coisas para falar com o TGS. Ok? A palavra passe do utilizador é usada para gerar aquele KA. Estão a ver? Que é partilhado entre a Alice e o AS. Porquê? Porque no AS está lá configurado qual é que é o meu username e a password. Nem é a password diretamente. Normalmente nós não usamos a password diretamente para fazer este KA. Okay? Até porque este KA pode ser feito a partir da password mais um número aleatório, um timestamp, e assim garante que o KA é sempre diferente. Ok? A palavra passe do utilizador é apenas usada para gerar na altura aquele KA, descodificar aquela primeira mensagem ali, está cifrada com o KA, e depois é logo apagada. Não é da memória, ok? Que é para estar o menor tempo possível na memória. Isto até pode não ser uma palavra passe. Por exemplo, nas empresas acontece muito ser um smart card também. E vocês fazem login no computador, nas redes Windows, não com uma password, mas com a password está no chip do smart card. E, portanto, aí nem nunca é posta no teclado,
e pode até nem sequer nunca estar na memória do computador, porque o sistema pode ler diretamente do cartão, gerar este KA, decifrar aquilo e acabou. Nem sequer põe em lado nenhum no computador, nem sequer nem chega a estar. Ou seja, é posta na memória a partir do cartão só para fazer o KA, depois é logo decifrado, depois é logo apagado. Ok? Cada acesso que eu queira fazer a cada máquina, tenho sempre que ir ao TGS. Portanto, só faço uma vez a parte de cima. Isto é feito só uma vez. Quando eu faço o login, por exemplo, no sistema Windows, quando entro para dentro do sistema Windows, está feito, é uma vez. E depois eu uso sucessivamente este bilhete e esta chave KS para ir obter depois a cada chaves para ir a cada um das máquinas onde eu quiser ir ou aos processos onde eu quiser ir ou seja aquilo que for. Ok? Pronto, isto acho que já dissemos tudo. Pronto, isto quando é uma rede muito grande, o Kerberos pode ser dividido em reinos e haver um servidor de autenticação para cada reino, para cada realm, e um ticket credit service também para cada reino. Quando isto é no single sign-on na internet é parecido, portanto nós quando vamos lá ao site, username e password para gerar o KA, sacar aqui esta primeira mensagem, depois ir ao Ticket Creating Server e depois do Ticket Creating Server dá-me o bilhete para o serviço que for, ok? E a chave KAB para eu falar com ele. Imagina que era o tal exemplo do Zoom, vem isto para o Zoom, portanto o Ticket Creating Server tem lá o KAB para o Zoom, o Zoom verifica isto, verifica, tira lá dentro a chave que é para usar, vê que o utilizador tem lá o A, envia de volta ao timestamp, dá-nos a licença, está feito. No HTTPS isto é mais simples porque usa criptografia simétrica e criptografia pública, se bem que no HTTPS só o Bob, neste caso que é o servidor, é que se autentica perante o A na maior parte das vezes. Também pode ser o cliente, mas na maior parte das vezes é só o Bob que se autentica sobre a Alice. Se fosse dos dois lados, por exemplo, não tínhamos a necessidade de ter depois o single sign-on, não é? Single sign-on depois serve para autenticar a Alice perante o Bob, fora do esquema dos certificados e do HTTPS. Porquê? Pergunto a vocês, porque é mais fácil ter aquilo com um username e uma password do que ter certificados para toda a gente. Se eu tiver certificados para toda a gente, é muito simples. Vou buscar os certificados. O que é que os certificados me dizem? Certificam a chave pública. Portanto, ambos ficam com a chave pública do outro e têm a certeza que a chave pública é pertencente àquela pessoa, porque aquilo está assinado por uma Certification Authority confiável. E depois com estas é muito simples. O que é que eu faço? Cifro com a chave pública, porque eu sei que só o Bob é que vai conseguir decifrar aquilo com a sua chave privada. E se eu lhe enviar aqui um nonce, só ele é que me vai conseguir enviar este nonce de volta, mais ninguém, porque só ele é que tem a chave DB que lhe permite decifrar isto. Ok? Aqui o Bob faz a mesma coisa. Vai usar a chave pública da Alice para enviar de volta o seu desafio, o seu próprio desafio RB e a chave de sessão que eles vão usar. Ok? Mais uma vez, eu tenho a certeza que se eu receber aqui alguma coisa que usa o KS e que tem o RB, que a única maneira de alguém ter obtido estas duas coisas que são precisas para fazer a mensagem set é se tiver o DA. E só a Alice é que tem a chave privada correspondente àquela chave pública. Depois posso usar logo aqui a chave de sessão para enviar o RB. Ok? O que é que o intruso pode fazer? Pode aqui fabricar a mensagem 3 e dizer a B que é o A. Mas depois o A verdadeiro, quando receber isto aqui de volta, vai ver um RA que não é o seu. Porquê? Porque o intruso não vai conseguir tirar o RA verdadeiro daqui de dentro porque não tem o DB. Ok? Ninguém consegue forjar a mensagem 7 porque a única maneira de saber o RB e o KS, portanto, isto é o primeiro.
que impossibilita alguém fazer-se passar pela Alice sem que a Alice dê conta, não é? E depois também ninguém que se consegue fazer passar pelo Bob, aliás, sem que a Alice dê conta, porque ninguém consegue tirar isto aqui de dentro a não ser o Bob. E ninguém se consegue fazer passar pela Alice sem que o Bob dê conta, porque ninguém consegue aceder a estas duas coisas que ele envia, a não ser quem tem a chave privada correspondente a isto. Ok? Portanto, como veem isto com chave pública e chave privada é mais simples, porque não há tantas hipóteses de ataques de reflexão, nem nada disso. A dificuldade é ter as chaves públicas e as chaves privadas e ter os certificados e etc. E pronto. Este terminava aqui esta aula e agora vamos para a última parte. Aqui. Isso, deixa eu... Pronto. Então agora já vimos, com isto terminamos as bases todas, ok? As criptografias que existem, as funções DES, assinaturas para verificar a integridade, vimos a segurança no nível rede, no IP e também no Wi-Fi, que nem é no nível rede, no Wi-Fi até é no nível MAC, não é? Até nível 2. Depois vimos a autenticação agora, e agora vamos ver aqui exemplos de protocolos e aplicações onde isto tudo se aplica. Portanto, agora vamos estar sempre a falar de criptografia pública, pública e privada, simétrica, de assinaturas, de protocolos de trocas de mensagens, no contexto de protocolos reais. No primeiro que vamos ver, e vamos ver também, sobretudo, aquilo que falámos ao longo da cadeira, vamos começar pelo SMTP. O SMTP, como nós vimos na altura, não tem segurança, basicamente. Ok? Portanto, não há garantia de autenticidade do emissor das mensagens, não há garantia de integridade da mensagem. Em SMTP, portanto, se eu estiver a usar o estendido, pode existir a garantia entre servidores, mas não entre utilizadores finais. Isto quer dizer o quê? No SMTP já se pode usar TLS na comunicação entre os dois servidores SMTP. Okay? O servidor 1 e o servidor 2, que estão a trocar a mensagem. Mas continua se houver um user agent, entre o user agent e o servidor não há, ok? E o próprio servidor consegue ver a minha mensagem toda, porque só depois o servidor é que vai enviar em SMTP. Portanto, se eu quiser privacidade ou confidencialidade em relação ao próprio servidor, o SMTP não resolve o assunto. E nos mails que nós enviamos não resolve. Portanto, o nosso fornecedor de mail no servidor tem acesso ao mail, porque aquilo não vai cifrado end-to-end. Vai cifrado do servidor, do Message Transfer Agent para o outro Message Transfer Agent, na internet. Mas os servidores de ambos os interlocutores têm acesso à mensagem, por exemplo. E podem modificar a mensagem sem que eu, quando vou ler o mail, perceba que aquilo foi modificado. Já é melhor, porque isso já não pode acontecer ao longo da internet, né? Já não pode estar ninguém com um Wireshark a sacar o meu e-mail em qualquer link da internet. Porque aí já vai cifrado, porque já é a ligação TCP entre os dois MTAs, que já está a usar TLS. Nós vamos ver dois sistemas, um que não é standard, mas foi o primeiro a aparecer, e o outro que foi a standardização, e que nós vamos ver que é basicamente os mesmos princípios. Portanto, vamos começar com o PGP, e depois temos aqui o S-MIME, que no livro fala, e eu tenho aqui mais umas coisas nos acetados, tenho nomeadamente uma figura que diz qual é que é as coisas todas que são usadas, que vão ver que é muito parecido com o PGP. O PGP vem de Pretty Good Privacy, é de 1991, foi um senhor que inventou em open source. Ele teve problemas legais na América, porque as leis americanas disponibilizam, comparam a disponibilização de técnicas de cifra na internet à exportação de armas. Porquê? Porque isto pode permitir troca de segredos de forma secreta, portanto eles tinham uma lei que equiparavam estas coisas das cifras a armas e, portanto, isto ser open source e estar sem disponibilidade, ele chegou a ter alguns problemas legais na altura, que depois acabaram por não darem nada, porque a lei é um bocadinho obsoleta.
Isto suporta confidencialidade, autenticação, integridade e compressão dos dados. E é muito simples, o senhor não fez nada de extraordinário. Pegou nisto tudo que nós andámos aqui a fazer e pôs em prática com um softwarezinho. Então qual é que é a ideia? Ele pegou na mensagem SMTP, ok? E pensou, então o que é que eu preciso para fazer isto? Só se nós pensarmos aqui como temos estado a pensar. Imaginem que tem uma chave pública do emissor, chave privada do emissor, chave pública do receptor, chave privada do receptor, se bem que esta só é conhecida pelo emissor, esta só é conhecida pelo receptor, como é óbvio. Vão ter, como é que eu agora pego no P, que é a mensagem SMTP, com aqueles cabeçalhos que nós vimos, depois a linha em branco, depois o texto em binário, se for SMTP, ou se for SMTP normal, em ASCII ou em base 64, se tiver anexos. Tudo com anexos, porque a mensagem é toda corrida, não é? Mesmo que tenha anexos, tem os boundaries, tem os content types e depois tem a informação de cada coisa. Portanto, aquilo no fim é um fecheiro, não é? Quase. Então eu tenho que pegar nisto e o que é que quero fazer? Primeira coisa, quero garantir a integridade. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer isto é fazer uma assinatura. Fazer uma assinatura é fazer o quê? É fazer um hash disto, né? E depois assinar isto com a minha chave privada. Ok? Seria o primeiro passo que a senhora pensou, não é? E agora vou juntar isto ao P. A assinatura, portanto vou ter as duas coisas. Vou ter o P e a assinatura do P. Isto para garantir não repúdio e integridade, ok? Da mensagem. Que é o que ele começa por fazer aqui. Estão a ver? Ele vai usar MD5 hash, ok? O MD5 já não é grande coisa para o hash, já falámos nisso. Ia ser o SHA, o 2, de preferência até. E depois é cifrado o hash com a chave privada usando RSA. Depois ele faz a concatenação disto com o P, que é exatamente o que eu tenho aqui. Portanto, quando chegamos aqui, isto é o P1, que ele está ali na figura. Agora tem aqui um passo que não tem a ver com segurança, que é fazer um zip disto, que é só para comprimir. E agora, se eu quiser confidencialidade, não posso enviar isto assim. Se eu quiser só integridade e repúdio, podia enviar isto assim. Mas o PGP também quer dar confidencialidade. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que cifrar isto. Então, e para cifrar isto? Vou cifrar isto com a chave. Tinha aqui uma hipótese, que era chegar aqui e agora cifrar isto com o quê? Com a chave pública do B. Já tinha confidencialidade. O problema disto, se o fecheiro for grande, é lento. Então, não vou optar por isto. Então, vou cifrar com uma chave partilhada, com um algoritmo simétrico, o P1Z. Agora tenho um problema, que é como é que o B sabe este KPS. Então, como é que o B pode saber este KPS? Vou-lhe enviar o KPS cifrado com a chave pública dele. Ok? Em vez de cifrar logo a mensagem toda com a chave pública, que também funcionava, como é mais lento, vou cifrar só a chave, que é uma coisa pequenina. Ok? E depois, o que ele até faz até é cifrar tudo. Depois até cifro isto tudo com o KPS. Usando, no caso do PGP, uma cifra simétrica que é o IDEA. Portanto, é exatamente o que está aqui. Temos o P1Z, ok? Vou usar o EB para cifrar o KM, que é o KPS que eu tinha posto ali, que é a chave simétrica. Junto e depois vou cifrar o P1Z e vou cifrar isto. Portanto, na prática estou a enviar isto tudo junto cifrado. E depois, se for SMTP normal, isto vai para a base 64 e é enviado para o servidor SMTP. Se fosse SMTP estendido, não precisava desta última parte do base 64, pode ser enviado em binário, como está. Ok? Pronto, isto é em texto aquilo que já tivemos a dizer, não é? Usa o MIME, ok? Isto usa aqui o MIME type para depois enviar a mensagem, ok? Depois isto continua a ter o cabeçalho do to e do from. Depois tem um content type específico para isto. E depois, então, com este content type, se fosse SMTP normal, iria com base 64. Se for o estendido,
pode ter o binary extension e então vai em binário, com aquele content type. O PGP tinha 4 comprimentos de chave RSA, 384 bits, que é pouco, porque lembra-se, o RSA é baseado na fatorização dos números primos. Quanto maior, melhor. Portanto, o algoritmo que existe é de exploração com este número de bits. Demora algum tempo, mas pode ser descodificado. 512 é o que se chama descodificável por Three-Letter Organizations, portanto, que têm acesso a computer power elevado e que podem ter aquilo a ocorrer. 1024 é quase impossível e é o que se usa em military grade. E ainda há o 2048 bits, ok? Porque com os computadores mais rápidos que se conhecem, com toda a computação do mundo, mesmo assim ia demorar um tempo enorme a conseguir fatorizar aquilo. Podem-se usar chaves muito grandes, porquê? Porque eu estou a cifrar, quanto maior for a chave, mais lenta ainda se tornava a criptografia simétrica. E, portanto, mas eu só vou cifrar a chave que depois é usada pela cifra simétrica do IDEA. Portanto, posso usar um tamanho até grande. Pronto, e depois a mensagem é o que vai em base 64, né? É isto, portanto, é a chave pública, tem o ID, já vamos ver porquê, porque eu posso ter várias chaves públicas e chaves privadas no PGP, porquê? Porque o PGP não define muito bem depois a maneira de como é que eu obtenho as chaves públicas. Nós já vimos uma maneira que é usando os certificados, mas aqui pode ser dado em mão, numa pen, e então as pessoas podem ter mais do que uma chave pública para o mesmo interlocutor. E depois este ID serve para identificar, por exemplo, para eu saber se é uma chave que eu obtive em mão, se é uma chave que eu fui buscar a um diretório, portanto não é tão segura, porque não tenho mesmo a certeza que é dele, se é uma chave que foi através de um certificado e então também tenho confiança. Então tenho a chave, tenho depois o KPM cifrado com a chave, depois tenho a assinatura, que é o hash da mensagem assinado pela chave privada do A, a chave pública do A, um timestamp, ok? E um timestamp é o que tem este signature header. E depois tem a mensagem, que tem a mensagem, a header message, que tem os cabeçados do SFTP, tem um file name, um type e depois tem a mensagem. Pronto. E tudo isto é comprimido e encifrado usando o tal IDEA. A gestão das chaves. Então o PGP permitia haver esta gestão descentralizada das chaves. Cada utilizador tinha, se usar esta gestão descentralizada, tem dois anéis de chaves, tem um anel de chaves privadas e um anel de chaves públicas. As chaves privadas têm uma lista de pares de chaves RSA do utilizador, ou seja, o próprio utilizador pode ter vários pares de chaves públicas e privadas, o que faz com que ele possa mudar de chave, ok? E que mesmo assim consiga descodificar mensagens que foram enviadas com chaves antigas. As chaves privadas são guardadas e cifradas com uma chave especial, ok? Cada parte de chaves é identificado pelo tal identificador para eu saber de onde é que aquilo veio. E no anel de chaves públicas tenho a lista de chaves dos correspondentes. Ok? E depois há o tal nível de confiança, porque depende de onde é que eu obtive esta chave. Diretamente do utilizador em mão, através de uma mailing list. Depois com os certificados também é possível. Ou seja, também posso usar o serviço normal de certificados. Ou seja, eu posso, se eu quero usar o PGP e se quiser falar com o interlocutor, instalo um programa cliente PGP, ele também tem. Ele pode criar um certificado e envia-me um certificado e eu verifico o certificado, vejo a chave pública dele e depois inicio o processo e vice-versa. O S-MIME, também conhecido como Secure MIME, foi uma tentativa do IETF para suportar segurança nas aplicações do correio eletrónico. Ok? Houve uma primeira que era o Privacy Enhanced Mail, nunca chegou a ser usado porque dependia, também fazia uma coisa muito semelhante com esta, já vamos ver que este S-MIME também, ou seja, vai fazer a mesma coisa, vai fazer um hash, vai fazer uma assinatura, vai fazer uma cifra disso e vai enviar a chave com que essa cifra foi feita, cifrada com a chave pública do outro lado, e o outro do outro lado vai usar a chave privada para tirar a chave de sessão, usar a chave de sessão para decifrar a mensagem toda,
ok? Usar a chave pública do emissor para verificar o hash e a assinatura e ver que ninguém mexeu no P e obter o P. Portanto, essa parte é exatamente igual, mudam os algoritmos. No S-MIME já não se usa, por exemplo, o IDEA. O PEM também fazia mais ou menos a mesma coisa. Tinha só um problema que foi abandonado depois no S-MIME, que era a gestão das chaves públicas e privadas dos dois interlocutores. Não tinha um sistema distribuído como o PGP. Usava certificados, mas usava uma raiz única de certificação que era utilizada só para isto. E isto as pessoas desconfiam sempre, depois acham que aquela raiz tem as chaves todas e depois consegue sacar aquilo e que já não há segurança nenhuma e então não foi. O S-MIME, ao contrário, baseou-se no PKI como a internet, ou seja, usa aquelas root certificate authorities todas que existem na internet, que os nossos browsers trazem, os nossos sistemas operativos trazem. Define um novo conjunto de cabeçalhos, por isso é que se chama S-MIME, portanto existe um novo conjunto de cabeçalhos content type para definir isto, para pôr as chaves e os certificados e essas coisas. Por exemplo, um cabeçalho para a assinatura. Tem aqui os exemplos tem aqui esta tabelinha que tem alguns desses cabeçalhos que foram introduzidos. Por exemplo, o cabeçalho multipart, que vocês conheciam, o multipart mixed. Agora existe também o multipart signed, ok? Em que neste caso usa-se este quando é a mensagem não é para ser confidencial, ou seja, a mensagem vai em claro, só quer ter uma assinatura, depois diz que tem este content type, e depois tem outro content type onde tem uma boundary, e depois tem outra parte onde diz que está a assinatura, e depois a assinatura é uma assinatura comum, é um hash da mensagem, cifrado com a chave privada do emissor. E depois também há o Content Type Application, também passou a ter estes subtipos novos, ok? PKCS MIME, para pôr as várias partes da mensagem, a assinatura, os dados comprimidos, por aí fora. O funcionamento é muito semelhante ao PGP, portanto, é a mensagem assinada, mais uma vez, tenho uma mensagem M, imaginem, a mensagem é cifrada com o DA, ok, está aqui, usando RSA, não é a mensagem, desculpa, o que é cifrado é neste caso é o SHA, é o hash, neste caso usou o SHA, portanto o que é o SHA da mensagem, é o hash, ou como nós costumamos pôr o M, também podiam substituir aqui por MD, não é? Que a gente tem chamado Message Digest. Portanto, é isto que ele faz ao M, para começar. Portanto, faz o hash com o SHA e depois assina com a chave privada. Isto é junto à mensagem. Portanto, o que vai é isto tudo vai mais a mensagem. Portanto, vai isto mais a mensagem. Ok? Que é esta parte aqui. E agora, isto tudo vai ser cifrado com uma chave secreta usando AES em Cipher Blockchaining Mode. Ok? Lembram-se do Cipher Blockchaining? É um modo que é usado aqui. Ok? Portanto, eu vou cifrar isto tudo com a chave de sessão. Ok? E agora vou juntar a isto uma segunda parte da mensagem que é cifrado com a chave pública do B, o KS. Que é para o B depois conseguir sacar o KS. Ok? E é isto que é enviado. Do outro lado, o que é que eu vou fazer? Vou usar o DB naquele EB KS e daqui tiro o KS. Com o KS vou decifrar esta parte e vou obter isto. Não é? Daqui tiro o M, faço o SHA do M para depois comparar. Daqui uso a chave pública do A, ok? Para tirar o SHA
do M e o M, não é? Aliás, isto é o primeiro passo. Eu tiro daqui o SHA do M e o M. Com o M faço eu próprio o SHA, comparo os dois. Se estiver tudo igual, está tudo certo. Sim. Na prática, isto faz exatamente o mesmo do PGP. Muda o quê? Muda que eles, em vez de usar aqui, em vez de usar o MD5, usa o SHA, que é mais moderno, e em vez de usar o IDEA, usa o AES. E depois também a maneira como é feito no PHP, no PGP, como aquilo não era standard, não se mexeu nos cabeçalhos do SMTP, o que aquilo faz é usar tipo o Application Object Stream ou o que valha e depois meter a mensagem toda cifrada como conteúdo, como quase um anexo, não é? E depois leva aos cabeçalhos normais e depois do outro lado aquilo desfaz. Aqui não, aqui eles definiram uma série de cabeçalhos de content type para poderem, por exemplo, enviar se só for esta parte, por exemplo, pode-se enviar o M normal e ter só um conteúdo onde está só isto e por aí fora. Pronto, isto é então a segurança no mail, SMTP. Depois, o que é que nós vimos mais na cadeira? DNS. O DNS, uma treta de segurança também. Aqui ainda é mais grave, porque nós vamos ver aqui uma coisa que é o DNSSEC, mas que até hoje, apesar de ter não sei quantos anos, é muito pouco implementado. E isto, ou seja, muitas destas ameaças existem no sistema real e continuam a existir, não é? Uma nós nem vamos ver, que é os ataques por denial of service ou distributed denial of service, que continuam sempre a ser um problema, porque aí o que acontece é que eu vou tentar fazer uma query e não consigo obter resposta porque alguém mandou o servidor abaixo, porque o inundou. Outro mais problemático, mas que normalmente depois é dado à volta fazendo o quê? Usando o HTTPS e certificados. Porquê? Porque se eu usar um protocolo daqueles de autenticação que eu estava a falar, o problema do DNS spoofing que eu vou descrever agora deixa de ser um problema, não é? Porque o DNS spoofing o que vai fazer é que alguém pode enganar o DNS e dar o seu IP para o nome, não é? Imaginem que eu faço um ataque destes, o que eu vou fazer é, eu vou envenenar um servidor de DNS, imagina o servidor, para ser assim logo abrangente, o servidor DNS da NOS ou da MEL, ou de um operador desses. Eu vou chegar lá e vou envenenar a caixa daquilo, por exemplo, com um registro A para o www.caixageraldecgd.pt, okay? E vou lá pôr o registro A de uma máquina minha em vez de ser o registro A verdadeiro. Isso vai fazer o quê? Quando alguém puser www.cgd.pt no site, vai parar ao meu servidor em vez de ir parar ao servidor da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, aqui no DNS, fiz isso, estou-me a fazer passar. Depois, agora, por isso é que os sites depois têm as outras proteções. Usam HTTPS com certificados, etc., porque depois vai ser detectado a seguir. E depois ainda há o seu próprio mecanismo de autenticação que o banco depois ainda põe por cima. Não é? Cada um tem o seu sistema, com usernames, com cartões, com autenticações de 2 fatores, por aí fora. Então, como é o DNS spoofing? O conceito é básico, é o que estamos a ver aqui. Portanto, é simplesmente eu fazer uma query ao DNS server pelo endereço do Bob, ok? O servidor envia-me esse endereço e depois eu vou fazer um get e vou para aqui. O que é que o atacante vai fazer? Vai fazer um man in the middle. Vai tentar cracar aqui o servidor para, em vez de dar o endereço IP do Bob, dar o seu endereço. Ok? Para isso eu tenho que conseguir modificar a entrada em caixa do servidor DNS do ISP da Alice, não é? Para redirecionar a ligação. Isto é relativamente simples com o DNS, porque o DNS usa mensagens UDP, não existe maneira nenhuma de validar quem é que enviou a resposta. Eu não sei se quem enviou a resposta foi mesmo o meu servidor DNS ou não, ou se foi o servidor DNS acima. Pronto. A Trudy só tem que se ligar à rede da Alice, fazer um pedido de DNS pelo servidor do Bob e forjar uma resposta DNS com o endereço do IP falso. Na realidade, isto é um bocadinho mais complicado, porque o servidor DNS normalmente verifica se o IP de origem corresponde a um servidor de nível superior. Porque imaginem, vocês perguntam por bob.com. Se aquilo não estiver na caixa ainda, ele vai primeiro ao .com, não é? O que o atacante faz é que quando ele vai ao .com, o atacante tenta responder logo em vez do .com. Ok? A dizer que para o Bob não sei o quê tem que ir à procura no outro servidor e depois nesse servidor mete lá
o endereço IP dele em vez do verdadeiro. Agora, os servidores, quando estão naquele mecanismo iterativo, seja o recursivo, quando fazem uma pergunta, também vão verificar o endereço IP de origem. Mas isso não é grande segurança, porque é muito fácil forjar num pacote o endereço IP. E os endereços IP dos servidores de raiz, por exemplo, são conhecidos de toda a gente. Porque isso é a base do sistema DNS. Toda a gente sabe os endereços IPs daquilo. Ok? O endereço IP é público e pode ser forjado no pacote. Depois há um número de sequência, mas mesmo o número de sequência pode-se montar um ataque em que se consegue saber. Portanto, há um número de sequência de pedido e normalmente é rejeitada uma resposta que não traz o número de sequência a seguir. Mas isso, se eu tiver acesso à rede, também consigo ver os números de sequência que estão a passar. Consigo fazer eu um pedido válido para um servidor meu, que é o exemplo de ataque que está aqui. Portanto, eu monto o meu próprio servidor DNS no meu próprio subdomínio, que é este aqui, o trudeintruder.com. O atacante faz entra lá na rede que quer cracar, liga-se ao servidor DNS que quer cracar, faz uma query por aquele nome. Esta query vai ser resolvida, não é? Até ir parar ao servidor que é do próprio atacante. E isso vai fazer que, como ele vai receber o pedido, vai saber o número de sequência em que aquilo vai. Porque ele vai receber o pedido no seu próprio servidor DNS, porque aquilo é o nome do domínio dele. Ok? E depois o que ele vai acontecer é, logo a seguir, procura o que quer envenenar, que é para poder responder com o número de sequência logo a seguir mais um. Ok? Portanto, isto é um bocadinho mais complicado, mas não é nada que não se faça. Portanto, temos que assumir que isto é simples de fazer. E é. Ok? Então, temos que arranjar aqui uma solução. Solução primeira, usar qualquer coisa acima do DNS, que é, ainda hoje, a maior parte das vezes o caso, porque o DNSSEC, que é o que nós vamos ver agora, que existe, não está ainda widely implemented e não é muito implementado. Por várias razões, porque cria aqui algumas dificuldades de configuração, porque introduz um mecanismo de assinatura dos registros que tem que ser verificado desde os servidores de raiz até para baixo, portanto basta um deles não implementar isto para aquilo falhar. E, portanto, tudo isto cria aqui algumas resistências para ao fim de não sei quantos anos disto já ter sido... Já é de 94, vejam lá. Portanto, para ao fim de praticamente há 30 anos disto ser definido, ainda não ser widely deployed. Portanto, o que é que foi acrescentado no DNSSEC? O uso de chaves públicas e chaves privadas para fazer o quê? Assinar as respostas, estão a perceber? Portanto, eu sei que recebi a resposta daquele servidor DNS porque uso a chave pública dele e verifico um hash do registro, do resource record, para ver que ninguém mudou o resource record, que está assinado pela chave privada daquele serviço. Portanto, assim eu sei que aquilo veio de lá e sei que ninguém mexeu no conteúdo do resource record. Ok? Portanto, isto, usando a chave pública e a chave privada, vai fazer o quê? Portanto, não tem nada a ver com confidencialidade, porque no DNS não quer confidencialidade nenhuma. O que eu quero garantir aqui é a origem dos dados, não repúdio, e a integridade, basicamente. Então, o que é que acontece? Agora, todos os registros, imaginem o registro A, RRA, deixa de ser só um registro e passa a ser um RR7. Ok? Um conjunto. Ok? Portanto, a cada pedido vem não só não vem só o registro A, vem o registro, o set associado àquele registro A. Esse set é assinado, também pode ser mais do que um, se for só um, é só assinado aquele, é assinado usando a chave privada que cifra um digest do RR, okay? Do Resource Record. Ok? Portanto, e aqui, para além neste RR7, ainda existem depois dois registros novos. A chave, o registro key, que é a chave pública, e o algoritmo dessa chave pública. Por exemplo, define RSA e depois também tem de definir o algoritmo da assinatura, portanto, qual é que é o algoritmo do hash. Por exemplo, normalmente há de ser, por exemplo, SH1 ou SH2 e RSA. O registro SIG, que tem a assinatura. Ok? Portanto, um resource record agora é, por exemplo, imaginem que tem aqui o registro A. Ok? Isto passa a ser um RR7. Estas três linhas que estão aqui. Tem o registro A, tem o registro key,
que tem a chave, ok? A chave que é usada para fazer a assinatura e o algoritmo Dash e o algoritmo de criptografia pública que foram usados. E depois tem o registro que tem a assinatura propriamente dita. Ou seja, aqui dentro deste registro está o quê? O MD do registro do RRA, certo? Cifrado pela chave privada do servidor DNS que tem isto. Sendo que esta chave privada, a chave pública correspondente, está neste campo aqui, que é para depois quem recebe isto conseguir verificar. Ok? Este processo de assinatura pode ser feito desligado da rede. Ok? Porque isto até convém, que já está tudo assinado, que é para cada vez que eu faço um pedido não estar a fazer o hash e a assinatura naquela altura. Agora, porquê que isto não é wildly deployed? Porquê? Porque eu tenho que confiar nesta chave que vem aqui. E agora isto vem um mecanismo parecido com o dos certificados, que é quando os registros cola, o registro cola, lembram-se que tem o NS e o respectivo A, depois também vão ter um key e um SIG. E isto depois tem que começar nos domínios de topo, onde aí eu vou confiar na chave pública e nem sequer preciso de ir buscar ao registro key. Porquê? Porque no DNSSEC, isto é como nos browsers, eu vou ter as chaves públicas dos servidores de topo. E depois o servidor de topo, quando me manda ao servidor através do registro cola, me vai mandar aqui ao IP do servidor DNS do domínio abaixo, ok? Vai-me dar a chave pública desse domínio abaixo. E depois, então, aí eu já confio porque obtive isso do root, também assinado, e aí eu verifiquei com a chave pública que eu já tinha. E depois uma das coisas que vê lá nesse RR7 assinado é o IP que estava no registro A do registro NS do subdomínio, a sua chave daquele subdomínio e a assinatura disso tudo, que eu consigo verificar depois esta assinatura feita com a chave pública da root. Ok? Portanto, eu verifico esta assinatura, verifico que isto está tudo certo e, portanto, depois também já sei que esta chave pública que vai aqui pode ser usada para decifrar registros que venham depois deste subdomínio. E por aí fora para os subdomínios a seguir. Ok? Portanto, mais uma vez, isto tem que funcionar na cadeia toda. É um dos motivos pelo qual não é ainda completamente deployed. Ainda foi acrescentada uma coisa, mas isto é mais curiosidade. Não tem a ver com a segurança do DNS em si, que é, eles aproveitaram e fizeram também um RR, que é um certificado, e a ideia disto era poder usar o DNS para obter um certificado. Mas isto então é que nunca é usado. Porque normalmente, como eu vos disse, a maior parte das vezes os certificados são trocados, são enviados pelo próprio interlocutor na altura do início da sessão TLS. Ok? Pronto. Então, o DNS basicamente é isto. Passou a ter esta assinatura do registro, feita com uma chave privada, e depois a chave privada, e por sua vez aquilo vem da raiz, e depois nos registros cola a mesma coisa. Portanto, quando ele vai me dar o registro lá do subdomínio, dá-me isso assinado com a chave da raiz, eu verifico que aquilo está tudo certo e está com a chave daquele subdomínio, depois vou perguntar ao subdomínio pelo registro lá de uma máquina, e então ele dá-me o registro lá da máquina assinado com a sua chave privada, que eu verifico com a chave pública que eu obtive do nível acima e que, por sua vez, obtive do nível acima, que foi sendo verificada a partir da raiz até cá abaixo. Ok? Pronto. Agora uma questão. Isto não é widely deployed. E mesmo que fosse, temos que ter segurança a vários níveis. Então, se eu continuar a assumir que alguém se pode fazer passar facilmente por uma máquina no DNS, tenho que continuar a ter outro tipo de segurança. E nós já vimos como é que podemos ter no início da aula, com os protocolos de autenticação. Uma das coisas que usa o protocolo de autenticação ao início é o protocolo de segurança no nível TCP,
que nós temos vindo a falar N vezes ao longo da cadeira. E agora vamos ver aqui em mais pormenor. Então, ao nível do TCP existe este SSL, que era o primeiro nome, agora mudou para TLS, não é? Eu já lhe chamo normalmente TLS aqui na cadeira, embora aqui no livro esteja SSL. SSL vinha de Secure Socket Layer, o TLS quer dizer Transport Layer Security, ambos são self-explanatory, ou seja, indicam logo a que nível é que estão a funcionar, né? Que tem a ver com sockets, que são a implementação do nível de transporte. Ok? Portanto, quando foi normalizado pelo IETF, o SSL vinha do nome que é Netscape, que vocês já não sabem o que é a maior parte. O Netscape foi o primeiro browser que houve. E depois, na altura, foram eles que criaram o SSL. Depois foi standardizado pelo IETF e passou a chamar-se TLS. Portanto, o TLS suporta negociações de parâmetros entre o cliente e o servidor, a autenticação, como com o esquema daqueles últimos que nós vimos, de chave pública. Portanto, a autenticação mútua entre o cliente e o servidor, desde que ambos tenham certificados, ou, muitas vezes, a autenticação só do servidor. E depois, durante a comunicação, confidencialidade, proteção e integridade dos dados. Okay? Funciona sobre a ligação TCP e é cifra, comprime os dados, cifra-os, e antes de começar este processo, faz a parte da autenticação de pelo menos do servidor, mas pode fazer das duas partes. Quando o HTTP é usado sobre TLS, é designado de HTTPS ou Secure HTTP, usado vulgarmente o porto 443. Temos dois subprotocolos, portanto, um para estabelecer a ligação segura, outro para a usar. No estabelecimento, como é que isto funciona? É enviado o pacote com a versão que eu quero usar, as preferências, que são os protocolos que eu suporto, e um desafio, um nonce, ok? O servidor responde com a versão que vão usar, que vai ser o servidor que depois define. As escolhas, dentre as coisas que o cliente suporta, as escolhas que o servidor faz. E um desafio. Okay? Se vocês estiverem a usar aqui uma coisa antiga, o que os browsers fazem é, eles enviam aqui as preferências todas e quando alguém envia umas choices, por exemplo, que só tem o SSL versão 3, a maior parte dos browsers já não deixam ligar, hoje em dia. Tem que ser pelo menos o TLS 2 ou mais recente. O SSL 3 era a última versão do SSL. Ainda teve alguns tempos como fallback, mas já há uns 5 ou 6 anos que deixou de ser permitido. Terceira mensagem, cadeia de certificados. Estão a ver? Portanto, não há cá o uso do DNS nem nada dessas coisas para ir buscar certificados. O servidor envia. E depois, atenção, este exemplo que está aqui, só o servidor é que está a autenticar. Okay? O cliente não está. Porque se o cliente também estivesse, era necessário haver aqui uma mensagem também de uma cadeia de certificados da Alice para o Bob. Antes de vir depois este server done. Ok? Porque o server done só ia acontecer depois de o Bob ter recebido e validado a cadeia de certificados da Alice. Só nessa altura é que ia dar o server done. E ia haver depois aqui outra questão, que era, havia outro passo aqui, portanto aqui neste passo só a Alice vai gerar esta pre-master key. Esta pre-master key é feita a partir do RA e do RB, ok? É usando estes dois números que se vai fazer esta pre-master key. E depois não é esta pre-master key não é a chave que vai ser usada no algoritmo de cifra simétrica. Depois eles os dois ainda vão usar esta chave para fazer depois então a chave de sessão. Ok? Portanto, isto, apesar de não passarem claro, isto vai cifrado com o EB, ainda não é a chave final, depois os dois ainda vão fazer mais uma coisa a esta pre-master key para chegarem à chave final. Ok? Mas lá está. Aqui, aquilo que nós vimos. Estou a usar o quê? A criptografia pública, que obtive através do... que eu posso confiar na chave pública porque verifiquei os certificados. Eu vou usar então a chave pública do servidor para lhe enviar esta pre-master key. Porque só ele com a chave
privada é que consegue decifrar isto. E depois envia o change cipher. Se fosse autenticação mútua, podia haver aqui um passo intermédio em que o Bob enviava qualquer coisa cifrado com o EA à Alice, ok? Para validar a Alice, ok? Portanto, a chave podia ser feita a partir desta pre-master key e de uma segunda pre-master key que era enviada ao contrário, ok? Era enviado EA, esta era a pre-master key do A, e havia aqui uma pre-master key do B enviada. E depois, então, faziam a KPS usando as duas, estão a perceber? Porque assim, quando começassem a aparecer coisas cifradas com o KPS, cada um tinha a certeza que ambos tinham tido acesso às duas pre-master keys, e para ambos terem acesso às duas pre-master keys, ambos tinham que estar autenticados, porque ambos tinham que ter a chave privada correspondente à chave pública com que a pre-master key foi enviada. Neste caso é só de um lado, portanto este envia, e depois envia o change ciphered e o finished, ok? E o servidor envia o change ciphered e o finished. A partir daqui eles vão começar a usar o KPS. Se eles conseguem usar o KPS, a Alice sabe que está a falar com o Bob, porque o Bob só tem acesso ao KPS se tiver o DB, não é? Então passam para a segunda fase, que é cifrar tudo. Para cifrar tudo, estão a ver a chave aqui, é uma chave pré-mestra de 384 bits, e depois a chave de sessão é calculada através dos dois nonces e da chave pré-mestre. Se houvesse o tal passo de pedir também o certificado ao A, existiriam duas pre-master keys. E eram usadas as duas com os dois nonces para gerar a chave final. Na troca de mensagens, depois durante a comunicação, o que é feito? A mensagem é partida em pedaços, em segmentos de 16 kilobits por segundo. Ok? Portanto, o que isto vai fazer é, aqui está a falar no 10 e no RC4, mas, atenção, o TLS hoje em dia já não deixa usar nada disto. Tipicamente é usado o AES. Ok? Assim como MD5 também já não é usado, o TLS, a versão V2, já usa o SHA, ok? 2. Mas o resto da ideia é igual, ok? Portanto, o que acontece é que é feita por fragmentos de 16 kilobits, cada fragmento é comprimido, depois é feito um Message Authentication Code. Lembram-se o que é um Message Authentication Code? É uma espécie de um hash, aliás, é uma espécie de uma assinatura, mas para ser rápido, não usa chaves públicas, porque isso é lento. Então, o que usa faz um hash, é um hash dos dados concatenados com a chave de sessão. Okay? A chave de sessão é que introduz aqui o componente assinatura. Portanto, o que acontece é que eu pego aqui nisto, e imagina que isto é o P, e o que eu faço um hash de P mais KS. Junto-lhe o KS e depois faço um hash disto. E é isso que está aqui no quadradinho cinzento. Ok? Depois, isto então é cifrado com o KS e enviado. Pronto, estão aqui vários dos problemas. O triple 10, mesmo esta combinação já é considerada obsoleta, especialmente por causa do triple 10. Usava RC4, o RC4 também já vimos que teve problemas, porque o RC4 usa Stream Cipher Mode, e tem problemas nos vetores de inicialização, e portanto muitas vezes aparecem keystreams iguais, e portanto é vulnerável a ataques de reutilização de fechos. E portanto estava aqui esta história do deve-se usar sempre o tipo 10. Não, hoje em dia já só deixa utilizar o TLS V2, e portanto hoje em dia já só se usa a AES com o SH2 para a integridade. Só um exemplo aqui de como é que os problemas de segurança acontecem, que este foi muito famoso. O TLS tem e o SSL tem, durante a transmissão de dados, portanto, durante esta transmissão com confidencialidade, em que ele está a partir os pacotes, cifrar, fazer o HMAC, sempre assim, para verificar se a ligação está a funcionar, é feito um heartbeat, ok? Portanto, há estas duas mensagens, um heartbeat request e um heartbeat response. Então, o cliente envia um heartbeat request.
ok? O Heartbeat Request leva um payload, ok? E isto funciona como? Este payload é tirado, ok? E depois é posto na resposta. E depois este aqui verifica se recebeu um payload igual. E isto verifica que a ligação está a funcionar. Em algumas implementações, o que é que aconteceu? Toda a gente assume que isto está sempre a funcionar bem, ou seja, que o cliente se vai comportar bem, e o que acontecia era que houve alguém que descobriu que podia-se fazer o quê? Eu podia pôr um payload pequenino, mas aldrabar o tamanho no protocolo e dizer que o payload tinha um tamanho maior do que o que realmente tinha. Ok? Ou, por exemplo, mandar com o payload grande, mas ter bits que não interessam nada. Não, mas ele tem mesmo que ser pequenino e aldrabar no cabeçalho. Porquê? Porque depois, se a implementação aqui não estiver bem feita e não verificar que realmente o payload tem o tamanho que diz no cabeçalho, o que acontecia era que havia implementações que olhavam só para o cabeçalho, certo? E então o que é que iam fazer? Tinham posto isto na memória, que é pequenino, e quando iam buscar na memória para pôr no pacote de resposta, iam buscar o tamanho que dizia no cabeçalho. Então o que é que estavam a enviar? Para além do que era suposto, que era esta coisa pequenina, ia enviar os conteúdos adjacentes da memória. Ok? E agora, o que é que os conteúdos adjacentes da memória têm? Ninguém sabe. Podem ter, por azar, passwords, cookies para entrar em sites, por aí fora. Ok? Isto foi um problema grave, foi em 2014. Não sei se vocês se lembram de ouvir falar, se calhar na altura não estavam interessados neste tipo de coisas, ainda eram muito novos, mas isto chamava-se o Heartbleed. Foi exploit, porque é de ser Heartbeat e depois era Heartbleed, porque na prática permitia obter coisas da memória. Isto tudo porquê? A falha não está em nada do que nós tivemos a aprender. A falha está na implementação, que faz uma coisa que é assumir que ninguém vai fazer aquilo mal. Então, eu olho para o tamanho que aquilo diz que tem, certo? Guardei em memória o que lá vinha. Não vi se era exatamente o tamanho que lá dizia. E depois, quando fui buscar, usei o tamanho que estava no cabeçalho e fui buscar coisas a mais. Portanto, é uma questão pura e simples de implementação. Pronto, a versão, isto já vos disse, né? Agora a partir de 2008 temos o TLS, a maneira como a chave de sessão é criada a partir da pre-master key dos nonces passou a ser também feita de maneira diferente, mais complexa. Tem usar o AES e usar também o SH1 ou o SH2 para a integridade. Okay? Pronto, a maior parte dos browsers já só utiliza o TLS. Pronto, e a matéria basicamente acaba aqui. Eu tenho aqui mais o SSH, mas era quase uma curiosidade. Também podemos ver só assim num instante. O SSH não é tão seguro como o TLS. Okay? O SSH é o que nós usamos para fazer logins remotos. É cifrado e corre também em cima do TCP. Mas, na maior parte das vezes, não usa certificados. Também pode usar. E se usar certificados, acaba por ser, em termos de segurança, semelhante ao TLS, mas na maior parte das vezes não usa certificados. Portanto, quando nós temos uma máquina Linux qualquer com um servidor SSH, nós ligamos. A única coisa que nos é perguntada, a primeira vez que nós ligamos por SSH, é se nós conhecemos a chave RSA. Portanto, aquilo envia-nos a chave pública, sem qualquer tipo de certificado. E quando nos envia a chave pública, a primeira vez que nós fazemos aquilo, aparece-nos uma mensagem com a chave pública toda escrita, para nós dizermos se é aquela chave ou não, e se nós confiamos que aquilo até diz uma mensagem que é: nós nunca contactámos com este servidor, ele tem esta chave pública, você acha que isto está mesmo a falar com o servidor certo? E nós depois dizemos que sim, assumimos a responsabilidade, dizemos sim, eu estou a falar com portanto, não há uma autenticação. E nós depois vamos usar aquela chave pública, da mesma forma que se usa no TLS para trocar a chave de sessão e para depois aquilo ser cifrado, mas estamos a fazer isto sem saber que aquela chave pública tem, de certeza absoluta pertence àquele servidor. Também podemos, e tanto quando nós usamos SSH em clouds públicas, imaginem que vocês têm uma máquina virtual a correr numa cloud pública, numa AWS, etc. Aí já é obrigatório ter um certificado. Vocês podem aceder por SSH, mas aquilo tem que ter um certificado lá e vocês no comando têm que dizer onde é que estão a usar o certificado e muitas vezes vocês também têm que ter um certificado. Portanto, essas clouds depois têm ferramentas para vocês gerarem um certificado para vocês
que é assinado lá por eles, e portanto eles depois confiam nisso, e porque foi assinado por eles. E vocês têm, o cliente tem que ter um certificado e o servidor lá também tem um certificado. Portanto, depois isto tem aqui uma troca de mensagens semelhante. Isto é o SYN e o SYNAC da ligação TCP. Depois, o servidor é o primeiro a enviar uma mensagem e diz qual é que é o protocolo que está a usar, SSH. Depois o protocolo diz qual é o seu e eles chegam a acordo, ok? Vem a compatibilidade. Isto é tudo feito em plain text. E depois, então, vão trocar a identificação, que pode ser com os tais certificados ou simplesmente ele envia a sua chave, que é o mais comum, ele envia a sua chave pública. Ok? Envia aqui a sua chave pública. Envia também a chave pública do host, quando isto é feito assim, sem certificados. Se for com certificados, não envia, porque quem tem a chave pública já está no certificado do cliente e é o cliente que depois tem que enviar o certificado com isso. As flags que vão usar, as cifras suportadas. O SSH suporta muita coisa, Triple Dash, Blowfish, AES, depende da implementação. E os protocolos de autenticação também que suporta. E depois disto, o cliente escolhe quais é que quer usar, escolhe se quer aceitar a tal chave RSA ou não e se quer prosseguir. E se quiser prosseguir, então depois vai haver uma autenticação que é aquela autenticação que nós vimos de chave pública. Portanto, basicamente é enviado um desafio cifrado com a chave pública do servidor, o servidor decifra aquilo, envia de volta, o cliente sabe que o servidor está, depois geram uma chave de sessão, trocam-na também usando as chaves públicas e depois usam aquilo de cifra. E pronto, basicamente é isto. Terminamos assim, que para a semana esquecemos de estar a falar nisto outra vez. Isto do SSH também já é uma coisa que eu acrescentei agora nos últimos anos, porque temos tido mais tempo e para verem mais um exemplo e verem que isto é tudo mais ou menos sempre o mesmo tipo de coisa, estão a perceber? Depois mudam uns pormenorzinhos, mas a maneira como são usadas as ferramentas e para quê é sempre muito semelhante. Ok, pronto, para a semana fazemos então preparação para o teste e depois na outra semana teste e depois estamos despachados, não é? Sendo assim, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde.